Boa noite, pessoal. Estamos iniciando então a aula de hoje, humanização e acolhimento à pessoa idosa. Vamos aguardar para que os demais vão entrando, já já a gente inicia. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Estão me ouvindo Boa bem? noite. Me Sim, vendo? sim. Pessoal, agora é 7h06, vamos esperar mais uns 2 minutinhos, que ainda falta muita gente entrar, tá bom? Aí a gente já inicia, ok? Ok, professora.
Pessoal, então vamos iniciar aqui nossa aula de hoje. Muito boa noite a todos. Me sinalize se vocês estão me ouvindo e vendo bem, por favor. Sim, professora. Sim, certo. professora. Boa noite. Pessoal, eu descobri que o Meet ele tem uma ferramenta que, após a nossa aula, ele emite um relatório com os nomes e o tempo que essa pessoa ficou em sala durante o período de aula. Então, não há necessidade de realizar chamada aqui, tá? Então, eu já tenho esse relatório após a aula. Então, eu já sei quem é que assistiu a aula e quem não assistiu, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula será muito gostosa, falando de humanização e acolhimento à pessoa idosa, tá? Vamos estudar um pouquinho a respeito do que é humanização e acolhimento. Vamos lá, pessoal. Humanização e acolhimento à pessoa idosa. A humanização na saúde caracteriza como um movimento no sentido de concretização dos princípios do SUS, no dia a dia dos serviços. Então, com a Política Nacional de Humanização, a PNH, o Ministério da Saúde propõe estimular este movimento, incentivando a valorização de todos que participam na produção de saúde. Nesse humanizar, abre-se espaço para diversas expressões relativas ao gênero, à geração, idade, à origem, à etnia, raça, cor, à situação econômica, à orientação sexual, ao pertencimento a povos, população e segmento culturalmente diferenciado ou vivendo situações especiais. A operacionalização da Política Nacional de Humanização dá-se pela oferta de dispositivos, tecnologias, ferramentas e modos de operar. Dentre esses dispositivos, destaca-se, então, o acolhimento. Vamos ver o que é acolher, né? Que tem a característica de um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a dar atenção a todos que procuram serviço de saúde, ouvindo suas necessidades e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar, pactuar respostas mais adequadas junto aos usuários. Pessoal, de acordo aos princípios do SUS, nós temos lá a universalidade, integralidade, equidade, né? São um dos. O acolhimento, ele entra nesse contexto de equidade, integralidade, né? De acordo a ouvir a necessidade dessa pessoa idosa e ali assumindo aquela postura de acolher, de escutar realmente. Então, acolher é escutar. O que essa pessoa tem a te dizer? E aí você tem que, como resposta, pactuar ali mais adequado, de forma mais adequada para que esse idoso se sinta acolhido de fato, né? Não, ele senta lá para conversar, para falar, e aí você está fazendo outro tipo de atividade, atendendo outro tipo de pessoa, e você não está ali acolhendo aquele idoso, você não está fazendo escuta qualificada do que ele está trazendo para você naquele momento. Certo? Então, a Política Nacional de Humanização propõe que o acolhimento esteja presente em todos os momentos do processo de atenção e de gestão, e que atinja todos aqueles que participam na produção da saúde, ou seja, nós, profissionais de saúde, voltando o seu olhar atencioso para os usuários e para os trabalhadores de saúde. Pessoal, então assim, o acolhimento, então, nada mais é do que você sentar e ouvir, né? Dar atenção que é necessário para aquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa. Hoje nós estamos falando do idoso, então, refere-se ao idoso, à pessoa idosa. O acolhimento não é um espaço ou um local específico,
Pessoal, quantas vezes, quando eu trabalhava na UBS, nós éramos privilegiados porque nós tínhamos um jardim maravilhoso. Então, quantas vezes a gente pegava naquela rampinha idosos que eles queriam falar, ser acolhidos, e a gente parava tudo que estava fazendo e fazia o acolhimento ali mesmo. Então, não tem um local específico para você fazer esse tipo de acolhimento, tá? Não pressupõe hora ou um profissional. Pode ser enfermeiro, pode ser o agente de saúde, pode ser qualquer tipo de profissional para fazer esse tipo de acolhimento, tá? E que esteja determinado, então, para fazê-lo. Vocês estão entendendo que o que é o acolhimento à pessoa idosa? Implica o compartilhamento de saberes, necessidades, possibilidades, angústias, constantemente renovadas. Então, a gente sabe que quando a pessoa idosa chega nesta fase de senescência, vocês lembram que a gente estudou o que é senescência, né? Ele se sente mais fragilizado e ele sente mais essa necessidade de ser escutado. Tudo bem, pessoal? O processo de trabalho das equipes de saúde da família deve caracterizar-se pelo desenvolvimento de ações proativas. O planejamento torna-se fundamental para a efetivação do acolhimento, levando-se em conta o acolher a família e comunidade. Tá certo? Quando a gente faz o atendimento no PSF, que é o Programa Saúde da Família, a gente faz o envolvimento com a família toda e a comunidade. Para a efetivação do acolhimento da pessoa idosa, os profissionais de saúde devem compreender as especificidades desta população. Então, você precisa compreender qual que é essa necessidade desse idoso. E a própria legislação brasileira vigente, a gente vai estudar mais para frente aí sobre as leis do Estatuto do Idoso, para que a gente se sinta preparado para quando vocês forem realizar esse acolhimento à pessoa idosa, estejam de fato preparados. Então, para isso, o profissional precisa do quê? Estar preparado para lidar com as questões do processo de envelhecimento. Nós precisamos estar preparados para que a gente passe essa informação para o idoso de forma que isso é o natural da vida, né? A gente nasce, cresce, envelhece, isso seria uma regra, né? Mas não é necessariamente desta ordem. Mas a gente chega aí numa fase de velhice, muitas vezes com comorbidades, e logo vem a falecer, né? Romper com a fragmentação do processo de trabalho e interação precária nas equipes multiprofissionais, pois é preciso reconhecer que a complementaridade interdisciplinar e a integração entre as redes básicas do sistema de referência. Pessoal, o que esse texto aqui está querendo, essa estrofe aqui está querendo dizer? Que nós, como enfermeiros, nós precisamos também de outros profissionais para que entre neste processo e a gente se reúna e aí chegue num processo de atendimento qualificado para este idoso. Olha só, nós fazemos o acolhimento deste idoso, então ele vai trazer o problema para a gente, nós discutimos isso em equipe multidisciplinar. Quem é essa equipe multidisciplinar? O enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, o psiquiatra, tá? Todos esses profissionais, a gente leva esse problema para reunião, para a gente decidir qual que é a melhor forma que a gente vai abordar na assistência para este paciente. Tudo bem, gente? Ficou claro para vocês? Facilitar o acesso dos idosos aos diversos níveis de complexidade de atenção. Isso é um direito que o idoso tem, né? Investir na qualificação dos trabalhadores, especialmente no que se refere à saúde da pessoa idosa. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Sim, sim.
Então, vamos lá. No acolhimento à pessoa idosa, os profissionais de saúde devem estar atentos, entre outros aspectos. Então, vamos ver quais são esses aspectos que nós, como profissionais da saúde, devemos estar atentos. O estabelecimento de uma relação respeitosa, muito fundamental isso, considerando que a experiência de toda uma vida, as pessoas se tornam, em geral, mais sábias, desenvolvem maior senso de dignidade e prudência e esperam ser reconhecidas por isso. Nós falamos isso na aula passada, que o idoso, nós queremos quebrar esse paradigma que idoso é sinônimo de inutilidade. Isso não é verdade, né, pessoal? A gente tem que respeitar o idoso com toda essa jornada de vida que ele teve até chegar aqui, que ele tem uma experiência e que ele tem que ser respeitado com dignidade e reconhecida, né? Por toda essa experiência de vida que ele tem. Partindo do pressuposto de que o idoso é capaz de compreender as perguntas que lhe são feitas ou as orientações que lhe são fornecidas, nunca se dirigindo primeiramente a seu acompanhante. Pessoal, imagina você estar lá fazendo o acolhimento, a escuta qualificada, e esse idoso está acompanhado, ao invés de você direcionar o seu olhar, direcionar o seu questionamento para essa pessoa idosa, você vai falar com a filha, por exemplo. E ele é lúcido, orientado, capaz de oferecer essas respostas para você, mas você acredita de que ele é capaz. Então, a gente tem que estar atento a essas questões também. Olá, seu João, boa noite, bom dia. Tudo bem com o senhor? E aí, com algumas perguntas que a gente vai fazendo, a gente já entende que esse paciente é capaz de nos respondermos aquilo que nós estamos querendo e ouvir o que ele tem para falar, e não a filha ou o filho, por exemplo, tá? Chamar a pessoa idosa por seu nome e manter contato visual, preferencialmente. Gente, isso é um símbolo de mais respeito que eu conheço na vida, né? Oi, seu João. Oi, dona Maria. Não te chamar de vozinho, de vozinha, enfim, né? Muitos idosos não gostam disso. E eu até acho que eles estão corretos, porque todo mundo tem nome, sobrenome, deve ser chamado pelo nome, tá certo? Tem alguns idosos que gostam, mas aí você está conhecendo o seu idoso. A partir do momento que você está acolhendo, você está conhecendo. Não existe intimidade, né? Existe profissionalismo. Profissional da saúde e o acolhimento à pessoa idosa, tá certo? De preferência local iluminado, considerando um possível declínio visual ou auditivo. Pessoal, a gente tem que considerar que a gente está conversando com uma pessoa idosa, com 80, 90, né? Às vezes ele tem ali um déficit visual, auditivo, então a gente vai aprendendo aqui mais para frente como lidar com esse tipo de situação, com esses déficits que esses idosos vêm apresentando aí durante o seu acolhimento, tá? A utilização de uma linguagem clara, objetiva. Seu João, qual que é o seu problema? O senhor pode me explicar? Né? Então, dando importância para o que ele tem a te dizer. Tudo bem? Pessoal, só um momentinho. Voltamos então aqui, pessoal. Então, eu estava falando que chamar a pessoa pelo nome, a pessoa idosa,
Manter o contato visual, preferencialmente em local iluminado, considerando o possível declínio visual e auditivo, certo? A utilização de uma linguagem clara, objetiva, evitando-se a adoção de termos técnicos. Nós não precisamos conversar com o nosso idoso com termos técnicos, científicos, que ele não vai entender o que você está falando e vai dificultar a comunicação, tá certo? Tem que falar de forma com que ele entenda e te dê a resposta que você está esperando. As equipes de saúde na atenção básica, em especial quando organizadas pela saúde da família, dispõem de importantes ferramentas para a garantia de uma atenção humanizada. É importante destacar que todo o trabalho da equipe de atenção básica à saúde da família busca sempre o máximo de autonomia dos usuários. Quem são os usuários, pessoal? São os nossos pacientes que são acolhidos dentro da unidade básica onde nós fazemos atendimento, tá? Frente às suas necessidades, propiciando condições para melhoria de qualidade de vida da pessoa idosa. Então, o nosso trabalho, qual que é, pessoal? O nosso trabalho é fundamental para manter a qualidade de vida desse idoso, né? Muitas vezes aí ele tem problemas, nós vamos ver mais para frente, de não agressão só física, quanto verbal, psicológica, e aí, muitas vezes ele se sente retraído, com medo, fragilizado, para chegar, você, profissional, você, enfermeiro, contando a situação, muitas vezes eles são até ameaçados psicologicamente, psicamente, fisicamente. Logo mais para frente, nós vamos estudar esses aspectos e a gente vai aprender a identificar quando o idoso está sofrendo esse tipo de agressão psicológica, tá certo? Dentre as características do processo de trabalho das equipes, destacam-se, então, a atenção continuada ou longitudinalidade, que é o atendimento a longo prazo, quando se estende aí até o final da vida, tá? É a atenção continuada. A garantia de efetivação do cuidado ao longo do tempo confere vantagens, especialmente no acompanhamento da pessoa idosa, como não é necessário se esgotar todos os assuntos num único contato. Se você já sabe que esse paciente é seu, ele faz parte da área abrangente da sua comunidade, então, às vezes a gente aborda esse aluno nesse acolhimento de que forma que você quer estudar tudo naquele único momento. Não, vai com calma, muitas vezes ele se sente envergonhado em falar, então você tem que fazer com que ele acredite em você e ganhe a sua confiança. Quando essa pessoa idosa percebe que você é um profissional que pode confiar, ele vai ver você como amigo e ele vai se abrir, coisas que você vai vendo, que ele vai falando, enfim, e aí você vai obter o resultado desejado, tá? É possível negociar mudanças de hábito gradual. Pessoal, a gente sabe que mudar os hábitos de vida de uma pessoa adulta, mudanças de hábitos, né? De uma pessoa adulta é dificílimo. Agora, você imagina de um idoso que viveu 80 anos fazendo a mesma coisa, 85, 70 anos, 90 anos fazendo a mesma coisa. Então, essa mudança tem que ser gradual. Nós não temos esse poder de chegar lá e arrancar daquela pessoa do que ela está acostumada, por exemplo, de antes de dormir tomar um chá. Isso não é errado, mas suponhamos que na sua assistência, que você determinou ali, não está fazendo bem essa rotina, então você retira da vida dessa pessoa. Muitas vezes você retirando, isso é só um exemplo, tá? Muitas vezes você retirando de forma abrupta, esse idoso vai se sentir invadido, isso vai causar até uma depressão nessa pessoa, dificultando ainda mais o seu trabalho. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Professor. Sim. Então, essa negociação de mudança tem que ser gradual, contínua,
onde cada conquista pode ser comemorada. Pessoal, nós seres humanos, nós somos envaidecidos. Não é só a criança, todos nós. Por exemplo, no seu trabalho, quando você executa um trabalho de excelência, o seu chefe vai lá e te elogia, parabéns, ficou excelente, isso não te dá mais ânimo para que você sempre faça cada vez melhor? A mesma coisa é o idoso. Quando você atinge ali aquele objetivo que você planejou para o seu idoso, parabenize-o. Parabéns, seu João. Olha que beleza. Ele vai se sentir o quê? Motivado, né? Poxa, eu consegui. Por coisinha que seja, gente. A gente tem que engrandecer para que isso torne motivacional para esse idoso. Tudo bem? Ou, quando necessário, novas negociações são estabelecidas. É possível haver maior agilidade na percepção das reações inadequadas ao uso de medicamentos ou de outras condutas que possam prejudicar a vida da pessoa idosa, possibilitando a correção dessas condutas. Isso você vai ali, após o seu acolhimento, a sua escuta, você vai entender o seu idoso, você vai estar mais presente dentro até muitas vezes da casa desse idoso, e aí você vai percebendo que ele faz uso de medicação inadequada, faz uso, conservação inadequada, então tudo isso você vai mudando de forma gradual, gradativa. Estreitam-se então os vínculos, isso que eu acabei de falar para vocês. A partir do momento que esse idoso vai fazendo essa conversa com você, vamos dizer assim, que nós profissionalmente estamos numa consulta, né, de enfermagem, fazendo aquele acolhimento, aquela escuta qualificada. Então, a partir daí, quanto mais vezes você for conversar, realizar esse acolhimento, essa escuta qualificada, mais vai se estreitando os vínculos. E aí ele vai se tornando mais confortável em poder conversar com você. E muitas vezes, gente, isso é fato, tá? De tanto ele achar que você já é o amigo dele, quando ele chegar lá na UBS, onde quer que você esteja trabalhando, ele vai querer só conversar com o enfermeiro dele, o meu enfermeiro. Isso é muito gostoso também, né? Significa que você criou um vínculo com o seu paciente, está tendo um retorno por conta daquele acolhimento humanizado, daquela escuta qualificada, tá certo? O idoso não vai voltar na UBS para procurar uma pessoa que não o escutou, que não fez o acolhimento apropriado, que o tratou com desrespeito, então ele não vai procurar mais essa pessoa. E até você conquistar novamente, não sei se isso ainda é possível, é como uma criança, por exemplo, né? Tudo bem? Então, estreita-se os vínculos entre o profissional e o nosso usuário e equipe, né? O que contribui no aumento da adesão dos tratamentos. Pessoal, isso é muito real. Uma vez que o paciente ali, ele sente confiança no nosso trabalho, a adesão é quase 100%. E aí você vai ter um retorno maravilhoso que você vai falar, poxa, consegui fazer meu trabalho. É isso que eu queria e é isso que eu almejava. E isso que faz a pena a gente ser enfermeiro, né? E isso faz com que nós sejamos enfermeiros cada vez mais e aí a gente tem mais amor à nossa profissão, tá certo? Nós também falei um pouquinho de acolhimento dentro das unidades, mas a gente faz também dentro do domicílio do nosso idoso, né? Nem sempre ele vai querer abrir a porta para você, vocês, talvez, já alguns de vocês estejam aí da área, não sei, mas muitas vezes eles são resistentes em nos recebermos, porque não nos conhecemos, ou muitas vezes porque é aquele idoso bem resistente mesmo, que não aceita, mas isso é gradativo, tá, pessoal? Isso é gradativo, nós vamos aí ganhando a confiança aos poucos, e aí quando sim nós conseguimos entrar na casa desse idoso, nós fazemos um acolhimento muito mais qualificado, e aí tem um retorno muito mais objetivo. Você estando na casa dele, você de fato vai observar quais são os déficits que ele tem, quais são os problemas domiciliares que ele tem, você já consegue identificar o que você deve como planejamento
como uma assistência para aquela pessoa já estando no domicílio. Dentro do domicílio, você consegue, ali sim, colher muitas informações, muitas vezes importantíssimas, tá? É um momento único no estabelecimento do cuidado ao usuário da comunidade adscrita. O que é a comunidade adscrita, pessoal? Dentro das unidades básicas, tem uma quantidade de número de pessoas por equipe atendimento. Então, suponhamos aqui que 3, 4 quadras para cá é minha, então a minha área descrita é a minha comunidade, eu, enfermeira Marlene, da equipe 2, vamos dizer, faço atendimento dessa área descrita. Então, quer dizer, a descrita é aquela área de abrangência onde a minha equipe presta atendimento. Deve ser sempre planejada pela equipe de maneira a contemplar as necessidades específicas de cada família. Pessoal, quem planeja isso somos nós, enfermeiros, tá? Então, lembra dos princípios do SUS? Equidade é prestar assistência a quem necessita mais. Quem necessita mais de uma assistência, né? Equidade, prestar uma assistência a quem precisa mais. Então, vamos lá. Nós, enfermeiros, planejamos essa visita. O João precisa mais desse momento, que ele está acamado, ele está depressivo, ele está com pensamento suicida. Então, eu vou fazer a visita desse paciente, realizar o acolhimento, fazer a escuta qualificada e fazer uma planação para que a gente faça uma intervenção para trazer esse idoso para a gente e aí para que ele tenha uma qualidade de vida, uma expectativa de vida melhor, tá certo? Então, dentro do domicílio a gente consegue fazer isso, tá? Então, planejado, nós enfermeiros que planejamos, de maneira a contemplar necessidades específicas de cada família a ser visitada. Por isso, cada visita deve ser organizada com um grupo determinado de profissionais da saúde. Por exemplo, eu sou enfermeira, vou fazer hoje uma visita domiciliar, já fiz a escuta qualificada, já fiz o acolhimento, e aí eu preciso de um psicólogo para levar na casa desse idoso, fazer uma visita junto comigo. Posso, devo, né, para atender esse idoso. Eu já sei qual é o problema, então eu já estou fazendo uma intervenção, tá certo? Na visita domiciliar, é possível estabelecer junto aos familiares um suporte mais adequado às necessidades específicas da pessoa idosa, negociando com familiares e ou cuidadores cada aspecto deste cuidado, tá certo? Então, nós identificamos, realizamos visitas, levamos ali uma equipe muitas vezes profissional, nós fizemos uma intervenção e agora nós temos que aplicar. E aí a gente conversa com a família, com o cuidador, para fazer de fato que isso tenha um retorno positivo para a nossa assistência. Essa atividade confere também maior conforto, tranquilidade e segurança aos familiares no acompanhamento da pessoa idosa. Além de ser, no primeiro momento de reconhecimento do território, uma importante ferramenta na detecção de idosos em situações de abandono ou de outras situações que apontem que seus direitos estão negligenciados. É aquilo que eu falei logo agora há pouco, né? Aí que a gente vai identificar quais são os reais problemas dentro do domicílio do nosso idoso. Ele indo até a gente, ele vem trazendo o que ele tem dentro dele, tá certo? Muitas vezes ele se fecha, não relata, para que esse acolhimento, essa escuta seja efetiva. Então, dentro do domicílio, a gente tem ali o visual, nós vamos ver o que está acontecendo com esse idoso, né? Então, às vezes, muitas vezes, há provas evidenciais ali, visuais, que aquele idoso está sofrendo negligência, está sofrendo abandono, está sofrendo agressão física, tá certo? Então, como é que a gente se comunica com a pessoa idosa? Marlene, mas isso é fácil a gente se comunicar com a pessoa idosa, não é tão fácil assim, né? Tem técnicas que, como nós, enfermeiros, temos que utilizar para melhorar essa comunicação, para entender o que o idoso está querendo nos dizer, tá certo? A comunicação é considerada uma necessidade fundamental, cuja satisfação envolve um conjunto de condições biopsicossociais.
É mais do que uma troca de palavras, pessoal. Trata de um processo dinâmico que permite que as pessoas se tornem acessíveis umas às outras por meio de compartilhamento de sentimentos, opiniões, experiências e informações. Comunicar-se envolve, além das palavras que são expressas por meio da fala ou da escrita, todos os sinais transmitidos. Vocês devem ter escutado já que o nosso corpo fala e ele fala assim, né? Todas as vezes, muitas vezes, o nosso corpo está falando mais do que a gente está querendo falar, nossa expressão facial, corporal, né? Daqui a pouco vocês aí, como profissionais de saúde, vão desenvolvendo isso, que vocês vão detectando ali a expressão muito rapidamente, né? A comunicação é essencial na área da saúde, pois, por meio dela, são obtidas informações valiosas para a condução terapêutica. Isso é importantíssimo, né, pessoal? Um exemplo para vocês. Quando o paciente está em coma, vocês vão identificar logo mais na frente quando forem trabalhar. Geralmente, o paciente, quando você olha para ele não apresenta sinais nenhum, reflexo nenhum, não tem abertura ocular, não tem reflexidade nenhuma. Então, assim, ele está em coma, entubado. Mas a expressão daquele paciente, ao você olhar para aquele paciente, você identifica que aquele paciente está com dor, sofrimento, só pela expressão que ele nos transmite, tá certo? A comunicação, então, deve se aprimorar, usar frases curtas e objetivas, chame pelo próprio nome, nunca de forma infantilizada, né? Ou inapropriada, vovó, querido, ou ainda utilizando termos diminutivos como bonitinho, lindinho, etc. Pergunte se entendeu bem a explicação, se houve alguma dúvida, repita a informação quando essa pessoa idosa não te conseguiu entender, repita quantas vezes for necessário, calmamente, claramente, para que essa pessoa consiga, de fato, entender, utilizando palavras diferentes e, de preferência, uma linguagem apropriada à sua compreensão. Então, a gente tem que falar no linguajar daquele idoso para que ele entenda o que você está falando, tá certo? Fale de frente, sem cobrir sua boca, não se vire, não se afaste enquanto fale. Logo mais na frente, nós vamos aprender a fazer a avaliação do nosso idoso, e essa comunicação, essa diferencial aqui, vai entrar, senão você não consegue ter as respostas que você precisa. Aguarde a resposta de primeira pergunta, antes de elaborar a segunda. Por exemplo, às vezes a gente elabora, seu João, comeu hoje? Ah, comeu sim, né? Ótimo. Tomou banho? Tomou, né? Então, assim, você nem espera que esse idoso te responda, você mesmo dá a resposta por ele, porque você está com pressa. E muitas vezes você elabora aí uma segunda pergunta, porque você nem espera ele entender, escutar, absorver e te dar a resposta, você vai partir para a segunda, terceira, quarta questionamento aí, porque muitas vezes tem pressa de acabar logo. Tá certo? Não interrompa a pessoa idosa no meio da sua fala, demonstrando pressa, impaciência. Trabalhar com idosos requer paciência, requer tempo, né? Parar, sentar, escutar. Então, se você tiver impaciência e pressa, não vai combinar com essa escuta, com esse acolhimento, tá certo? É necessário permitir que ele conclua o seu próprio pensamento, né? Seu João, o que o senhor fez hoje durante o dia? Ah, dormiu, né? Tá certo, comeu, dormiu, tomou lanche, passeou. Ah, muito bem. Então, você já dá a resposta que você quer ouvir do seu João. Um exemplo. Então, deixe que ele fale, tá? Ele vai demorar em falar, mas a gente aí consegue ter a nossa resposta se você tiver paciência. Tudo bem? A comunicação é um processo complexo baseado em 5 dimensões: biológica, fisiológica, social, cultural e espiritual. Fatores relacionados a dimensões da comunicação. Então, quais são os fatores relacionados? Psicológica, sociológica, cultural, espiritual, integridade dos órgãos sensoriais,
integridade do sistema locomotor, ausência de déficit cognitivo, processos de senescência, inteligência, percepção, personalidade, emoções, pessoas ao redor, ambiente adequado, educação, cultura, status social. Pessoal, tudo isso interfere se nós, de repente, não abordamos ali no local adequado, com pessoas ao redor fazendo com que esse idoso se sinta constrangido. Então, a gente tem que avaliar, a gente tem que ter essa sensibilidade de fazer essa avaliação no momento certo, fazer esse acolhimento na hora certa, no local adequado. Lembra que lá nos primeiros slides a gente falou que não tem um local específico. De repente, ele se sente à vontade de sentar com você no banquinho. Um exemplo que eu falei para vocês, onde eu trabalhava, tinha um jardim privilegiado, com banco e tal. Podia fazer o acolhimento ali? Posso fazer o acolhimento ali? Ora, por que não, se ele se sente à vontade, ao ar livre, conversando, como se fosse um bate-papo, né? Como se fosse um bate-papo, e isso se torna espontâneo, fazendo com que ele fale, né? Você está trabalhando, você está usando técnica. Está dando para entender, pessoal? Sim, professora. Sim, professora. Certo. Alguma pergunta? Deu para entender o que é o acolhimento? Sim. Sim, professora, mas eu acho que o termo que nem do idoso é muito complexo, né? O envelhecimento, tudo mais. Eu acho assim que depende muito com a estabilidade de vida, né? Como diz, né? E como eu escrevi, o acolhimento é algo muito importante. E assim, cabe de cada profissional para profissional, né? Tem lugares que você sabe como que funciona, né? Uhum. Que Mas nem por isso que a gente viu aqui no slide, né? você tem que olhar em tudo, em todo um contexto, né? Que nem você falou, né? Na parte da estética também, porque não é porque é idoso que ele não vai se preocupar com a aparência, essas coisas assim. Eu tiro pelo meu pai, ele conseguiu arrumar os dentes dele através tudo de uma OBS, mas porque ele teve um bom acolhimento lá dentro. Meu pai tem 85 anos, hoje ele tem uma prótese boa, e ficou super feliz, porque lá eles trabalham muito bem o acolhimento com o idoso, eles se preocupam. Entendi. E aí, por conta que ele conseguiu esse tratamento, você percebeu o que diferente nele? Ah, nossa, ele mudou muito, porque agora ele sorri mais, porque Ficou antes mais ele feliz, né? tinha vergonha, né, dos dentes dele, né, as falhas, né, você sabe com 85 anos, eu tenho 86 anos, você sabe, né, e eles fizeram tão bonito, assim, ficou tão perfeito, eu acho que nem pago teria ficado tão bonito, o carinho foi tão grande que hoje meu pai sorri, tira foto, quer Zap, quer Facebook, interage com os netos, entendeu? Porque Bacana. focando nele é os dentes. Hoje trouxe uma coisa positiva para ele, você sabe? E ele não falta. Não falta. É um idosinho assim que ele falou que não vejo a hora de acabar a pandemia, que ele tá sentindo falta lá. Vai para os exercícios, que tem uns exercícios na manhã, né? Como que é seu nome, desculpa? Denise. Denise. Você percebe, pessoal, vocês percebem de que o idoso, ele também é vaidoso. O idoso, ele também tem sua individualidade, a particularidade, ou seja, por que que o pai dela quer ir para o BS? Porque ele foi acolhido de forma humanizada. Então, ele se sente bem nesse espaço. Não é, Denise? Assim, professor. E ele quer levar minha mãe junto. Minha mãe já é o oposto. Não quer ir. Minha mãe é mais fechada, muito mais reservada. Minha mãe também é uma pessoa idosa, mas uma idosa ativa que continua num trabalho. Que minha mãe trabalha na área da saúde também. Só que ela já não, sei lá, não sei se como casa de ferreiro, como é que fala? Espeto de pau é. Né? Ela já não quer muito, meu pai chama ela, né? Fala para ela cuidar que lá eles vão arrumar os dentes dela. Em várias coisas ela já fica meio assim, ela tá indo de pouquinho. Aí veio a pandemia, né? Quando ela começou a ir, veio a pandemia, teve que parar, né?
E, assim, eu acho assim, um ótimo. Nossa, foi um projeto maravilhoso para todos os idosos. É muito bom esse projeto. Eu achei magnífico quando eu participei lá, que eu fui ver como que era esse acolhimento. Quando eu vi eles todos fazendo exercício, eu falei assim, meu Deus, que vergonha. Eu sou muito mais jovem do que eles, não tenho um pique de acordar cedo, já vim fazer uma atividade física. A idade deles, 80 anos, 90 anos, fazendo exercício lá. Mas por quê? Essa UBS cativou todos eles de lá, daqueles que estavam ficando, talvez, com quadro depressivo, talvez por causa de uma aparência, como meu pai. Descobriram tudo o que eles estavam precisando, colocou eles tudo ativo. Hoje eles têm um grupinho, tem a reunião deles, tem até o zap deles mesmos de idosos, que é a UBS que montou o zap dos idosos deles mesmos. Que UBS que é essa? Olha que bacana. Extremo Sul de São Paulo, Parelheiros, perto da aldeia Curucutu, não sei se você já ouviu falar. Não, é da saúde da família. Gente, olha o que ela está falando, o depoimento dela aí, né? Eles talvez fizeram um trabalho de formiguinha e deram vida para esses idosos, né? Olha o trabalho dessas pessoas. Sim, professor, porque o trabalho deles é tão fantástico, eu não cheguei a ver, mas só de ouvir, é tão fantástico que eles deram vida para essas pessoas. Se você for conhecer, professora, você vai adorar. É magnífico. Eu percebo que nem agora eu estou aqui na casa do meu noivo, aqui no Campo Limpo. Eu não vejo muito esse tipo de acolhimento, porque eu vejo muitos idosos aqui no condomínio, talvez precisa disso, entendeu? Só. Eu vejo assim, de um lugar para o outro, lá porque é muito mato, mais interior. Então, eu vejo assim, que lá e aqui na cidade deveria ter esse mesmo problema. Eu não sei, eu acho que deve ter, mas não sei como funciona. Porque lá funciona, não sei se é porque a pessoa fica em casa, isolada. É o trabalho, do jeito que eles abordaram, né? Isso é muito bacana, gente. Olha, é muito gratificante para nós, enfermeiros, ter esse resultado tão gratificante que não tem preço, não tem preço. Não tem preço. Não né? tem mesmo. O sorriso do meu pai não tem preço. Que eles me trouxeram, eu falo com orgulho, com muita felicidade, por todos lá. Tem uma senhora que lá tem aldeias, né? Tem a aldeia japonesa lá também. Que tinha assim, tem um clube que a gente fala Clube 13, que é dos japoneses, tem o dos buenos, né? Que é tudo assim, são chacras, são casas, né? Mas assim, são pessoas que ficam sozinhas o maior tempo do mundo. Entendi. E eu tenho um caso lá de uma japonesa e ela estava acumulando muito gato dentro de casa. Porque era o jeito que ela estava se encontrando, como que se fala com a menina da UBS para mim, de se acolher, tipo, um afeto. E eles pegaram ela e eu achei muito interessante. Assim, o jeito que ela mudou. Hoje, assim, se você via ela, você não acreditava, parecia uma mendiga, mas era uma pessoa muito bem sucedida. Hoje, a aparência dela mudou no zap do grupinho lá dos idosos, lá, quando eu estou com meu pai, que eu vejo. É bem interessante esse zapinho deles lá que a UBS montou para eles, Olha né? que legal. Agora, na pandemia, né, para eles não perderem, eles fazem atividade Em casa? junto com a UBS, chama eles pelo seu mídia. Olha que bacana. É muito legal. Nossa, eu falei, pai, sério que você está participando? Ele falou, todo dia. Olha que bacana, muito bom saber disso. É bom para todos saber e fazer isso também nas outras UBS também. Eu achei muito legal esse projeto que eles fizeram aí, devido à pandemia, eles não poder ficar junto, né? E montou esse vídeo aí, que uma aula de terapia com a enfermeira e com os outros profissionais, o psicólogo, o fisioterapeuta, os médicos. E chama todo mundo, faz essa reunião, que nem a gente está aqui agora, estudando. É bem interessante mesmo. Pois é. É muito bacana ouvir isso. Obrigada, tá? Você está falando, trazendo isso para a gente. E é um resumo da aula que eu trouxe para vocês aqui. Nada mais é do que isso, pessoal. É esse final que a gente quer como enfermeiro para os nossos pacientes. Esse resultado aí não tem preço.
Gostaria até de ver de perto, né, esses profissionais e parabenizá-los até de conseguir, porque não é fácil. É um trabalho de formiguinha mesmo. Então, nós finalizamos a aula por hoje. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa queira falar? Não. Não, professora, obrigada. Tem um fórum novamente para vocês responderem. O outro fórum eu não coloquei com data, mas esse eu coloquei com data de entrega, de envio. Fiquem atentas, tá? Até a próxima aula, então. Uma boa noite a todas e obrigada por hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Professora, tchau, tchau, meninas.